Boa noite a todos vocês que estão aqui no canal. Meu nome é Alan David, sou psicanalista clínico. E hoje eu quero falar com vocês sobre um dos temas mais delicados, mais dolorosos e ao mesmo tempo mais necessários da experiência humana, o suicídio. Não vou começar perguntando por que alguém desiste da vida, porque essa pergunta, na maioria das vezes, fica na superfície. A pergunta que realmente me orienta e que eu quero compartilhar com vocês hoje é mais profunda. O que acontece com o sujeito quando o desejo de viver se enfraquece? Quando a vida que antes tinha cor, movimento e implicação, começa a perder consistência, a virar um peso insuportável. Vamos caminhar juntos por essa reflexão, passo a passo, trazendo o que a psicanálise nos ensina sobre esse sofrimento no limite. Primeiro, o suicídio não é apenas um ato. Na psicanálise, a gente não reduz o suicídio a um evento isolado, a um momento de impulsividade ou desespero repentino. Ele é o ponto extremo de um processo psíquico que muitas vezes já vem se construindo em silêncio há muito tempo. Sigmund Freud, o fundador da psicanálise, relaciona esse à melancolia. Em Luto e Melancolia, de 1917, ele mostra algo impressionante. Na melancolia, o sujeito não apenas perde algo ou alguém, ele se identifica com essa perda. O objeto perdido, uma pessoa amada, um ideal, uma parte de si, incorporado, vira parte do ego. E aí acontece o mais doloroso. Tudo aquilo que estava voltado para o outro, o amor ambivalente, o ódio, a decepção, a raiva, agora se volta contra si mesmo, como se fosse eu falando. É por isso que o melancólico se recrimina tanto. Eu sou um fracasso, eu não mereço viver, eu destruí tudo. Mas Freud nos revela a chave. Essas autoacusações violentas não são sobre mim, são recriminações originalmente dirigidas ao objeto perdido, que agora foram deslocadas para o meu próprio ego. A sombra do objeto caiu sobre o ego, diz Freud. Eu me tornei o objeto que eu odiava ou que me decepcionou, e agora eu me pulo no lugar dele. A agressividade voltada para si. Freud observa que todos nós temos uma dimensão de agressividade quando ela não encontra destino externo, quando não pode ser expressa, elaborada ou descarregada para fora, ela se volta para dentro, e aí surge a autodepreciação implacável, a culpa excessiva, a sensação de inutilidade absoluta, a autoacusação constante. Não é apenas tristeza, é uma relação dura, cruel, destrutiva consigo mesmo. O superego vira um tribunal sádico que castiga sem trégua. O ego fica empobrecido, sem forças, sem libido narcísica para se preservar. E é nesse esgotamento que a pulsão de morte, que Freud vai desenvolver depois, em 1920, ganha terreno. A perda do desejo, Jacques Lacan. Agora eu quero trazer Jacques Lacan, que aprofunda isso de um jeito muito potente. Para Lacan, o ser humano é movido pelo desejo. O desejo não é uma escolha. Ele é causado pelo outro, pelo desejo do outro. Há uma falta estrutural em nós, e o objeto A, esse resto irredutível, circula como causa do desejo, dando movimento à vida. Quando esse desejo enfraquece, a vida perde consistência. O sujeito deixa de se sentir implicado na própria existência. Não é que ele quer morrer no sentido simples, consciente.
Muitas vezes, o que aparece é uma dificuldade radical de sustentar a vida psíquica. A vida vira um peso sem cor, sem horizonte. Eu me torno espectador de mim mesmo. Lacan fala de uma espécie de covardia moral. O sujeito desiste de sustentar o desejo diante da falta. Em vez de suportar a angústia que o desejo sempre traz, ele se entrega ao vazio. E o suicídio pode surgir como uma passagem ao ato, uma tentativa desesperada de resolver esse impasse, de calar o vazio que consome, mas, na maioria das vezes, não resolve nada, apenas interrompe tudo. O olhar de outros pensadores. A psicanálise não é a única lente. Outros olhares complementam. Emile Durkheim, sociólogo, já mostrava em 1897 que o suicídio tem uma dimensão social forte. Quando o sujeito perde o vínculo com o coletivo, família, comunidade, trabalho, crenças, o risco aumenta dramaticamente. É o que ele chamou de suicídio egoísta. Sem o nós, o eu fica desamparado, exposto à própria destrutividade. Já Viktor Frankl, psiquiatra sobrevivente dos campos de concentração, trouxe a ideia de sentido. Para ele, quando a vida perde sentido, para que o sofrimento se intensifica ao extremo. Ele dizia, aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Mas, quando o porquê desaparece, o vazio existencial toma conta. E o sofrimento sem contorno vira insuportável. Na clínica, o que podemos fazer? Na prática clínica, o mais importante é escutar, sem julgamento, sem tentar salvar na hora, porque isso muitas vezes reforça o superego cruel. Perguntar coisas como o que essa dor impede que você deseja, o que se perdeu de tão essencial que a vida perdeu o corpo. Permitir que o sujeito fale do ódio, da culpa, da vergonha, sem reduzir tudo a sintoma ou a frescura. O desejo de viver não volta por mágica, nem por conselhos motivacionais. Ele pode renascer devagar na transferência, quando o sujeito encontra um lugar onde sua dor é suportada por outro, o analista, sem ser julgada ou apagada. É um trabalho lento de simbolização do que era irrepresentável, de recolocar o desejo em circulação, de fortalecer vínculos que funcionem como rede de sustentação. O suicídio não é destino, é o grito silencioso de um sujeito que, em algum momento, não conseguiu mais sustentar o desejo de viver. Mas, enquanto houver escuta, transferência, laço, enquanto houver outro que suporte o sofrimento, sem fugir, a possibilidade de recolocar o movimento. Se você está passando por isso, ou conhece alguém que está, fale, procure ajuda. Não precisa carregar sozinho. O suicídio não é apenas um ato. Continuando nossa conversa sobre a psicanálise e o suicídio, eu quero insistir nesse ponto porque ele é fundamental. O suicídio não é apenas um ato. Na psicanálise, a gente não reduz esse fenômeno a um evento isolado, a um momento de desespero repentino ou a uma decisão impulsiva. Ele é compreendido como um processo psíquico inteiro, um ponto extremo, o ápice de algo que, na maioria das vezes, já vinha sendo construído em silêncio, às vezes por anos, às vezes por décadas, dentro do sujeito, sem que ninguém
de fora percebesse a gravidade. O fundador da psicanálise, Sigmund Freud, relaciona esse tipo de sofrimento profundo à melancolia. Não é a tristeza comum, não é o luto normal. Na melancolia, o sujeito não apenas perde algo ou alguém, ele se identifica com essa perda. O objeto perdido, seja uma pessoa amada, um ideal de si mesmo, uma posição na vida, uma esperança, é incorporado, vira parte do próprio ego. E aí acontece um movimento mais doloroso e mais destrutivo. Tudo aquilo que originalmente estava voltado ao outro, o amor ambivalente, a raiva, a decepção, o ódio inconsciente, agora se dirige contra si mesmo. É como se o sujeito dissesse internamente: você me abandonou, você me decepcionou, você é indigno, fracassado, culpado. Mas porque agora eu sou você, porque eu incorporei você, porque você virou parte de mim. Essas palavras violentas se voltam contra si mesmo. Eu me torno o alvo do meu próprio ódio. Eu me torno o juiz cruel que pune sem piedade. Freud descreve isso de forma cristalina. As autorrecriminações são típicas do melancólico. Eu sou um lixo, eu não mereço viver, eu destruí tudo. Não são julgamentos verdadeiros sobre si mesmo, são recriminações que eram dirigidas ao objeto perdido e que foram deslocadas para o ego. Ele chega a escrever: as autorrecriminações contra um objeto amado, deslocadas desse objeto para o ego do próprio paciente. Por isso, o melancólico fala de si com uma violência que impressiona quem escuta. Parece que ele está se destruindo verbalmente, mas, na verdade, está tentando destruir o outro que agora habita dentro dele. E quando esse processo chega ao limite, o suicídio pode aparecer como a solução final. Matar o ego para matar o objeto odiado que está dentro dele. Ou, paradoxalmente, como uma forma de reencontro total. Só na morte estaremos juntos de novo, sem separação, sem decepção. Mas, atenção importante, na imensa maioria dos casos, o sujeito não quer morrer de verdade. O que ele quer desesperadamente é que a dor pare, que a culpa insuportável cale, que o vazio o deixe de consumir. A morte surge como a única forma aparente de silenciar esse tormento interno, quando o aparelho psíquico já não consegue mais simbolizar, elaborar ou deslocar o excesso de angústia. É por isso que esse sofrimento não surge do nada, de repente. Ele é o resultado de um longo processo de empobrecimento libidinal, de identificação narcísica patológica, de agressividade que não encontrou saída para fora e se voltou para dentro. Se você está acompanhando e sentindo que isso ressoa com você, que você vive ou vê em alguém próximo, saiba que nomear o que está acontecendo já é um passo enorme. Você não está sozinho nisso. Fique aqui com vocês. Vamos continuar. A agressividade voltada para si. Continuando nossa reflexão sobre a psicanálise e o suicídio. Agora eu quero falar de algo que está no cerne desse sofrimento melancólico que a gente vem discutindo. A agressividade voltada para si mesmo. Freud observa que existe em todo ser humano uma dimensão de agressividade. É parte da nossa constituição pulsional. Normalmente, essa agressividade encontra caminhos para se expressar ou se descarregar para fora.
na ação, na palavra, no conflito com o outro, na criação, até mesmo no esporte ou no trabalho. Mas, em certos momentos, especialmente quando há uma perda mal elaborada, como na melancolia, essa agressividade não encontra destino externo. Ela não pode ser dirigida ao objeto perdido, porque ele já não está mais lá, ou porque o sujeito não permite que o ódio saia abertamente. Então, ela se volta para dentro, ela se volta para o próprio sujeito. E isso aparece de formas muito concretas, muito dolorosas no dia a dia. Autodepreciação implacável. Eu sou um lixo, eu não presto para nada. Culpa excessiva desproporcional que parece não ter fim. Tudo de ruim que aconteceu é culpa minha. Sensação de inutilidade absoluta. Minha existência não serve para nada. Autoacusação constante, como um diálogo interno que nunca para de julgar e condenar. Não é apenas tristeza, não é um abatimento passageiro. É uma relação dura e destrutiva consigo mesmo. É como se o sujeito estivesse em guerra interna permanente. O superego, essa instância crítica que todos temos, torna-se especialmente cruel, sádico. Ele pune sem misericórdia, sem trégua, drenando qualquer resto de afeto positivo por si próprio. Freud explica isso muito bem em Luto e Melancolia, a ambivalência, amor mais ódio, que o sujeito sentia pelo objeto perdido, não pôde ser elaborada. Em vez de raiva contra o outro, você me abandonou, você me magoou, o ódio é introjetado. O ego incorpora o objeto e a hostilidade que era fora vira hostilidade contra si. É como se o sujeito dissesse: se eu agora sou você, então o ódio que eu sentia por você vira ódio por mim mesmo. Quanto mais o sujeito reprime ou controla essa agressividade externa, por medo de perder o outro de vez, por educação moral rígida, por vergonha, mais intensa e mais violenta ela fica quando se volta para dentro. O ego vai ficando empobrecido de libido, daquela energia vital que nos faz querer nos preservar, nos cuidar, nos defender. Sem isso, a pulsão de morte ganha espaço. O sujeito perde o apego primordial à vida. Na clínica, isso é algo que a gente escuta o tempo todo. O analisante chega e fala de si com uma violência que chega a chocar. Ele se descreve como inútil, fracassado, indigno. Palavras que muitas vezes ecoam exatamente as críticas ou decepções que ele projetava inconscientemente no objeto perdido. O analista escuta e percebe. Por trás dessa autodepreciação há um ódio antigo, um luto não resolvido, uma ambivalência que não encontrou saída. O trabalho analítico aqui é delicado e lento. Acolher essa agressividade sem julgá-la nem reforçá-la. Ajudar o sujeito a reconhecer que esse ódio não é dele no sentido puro. Ele foi deslocado. Aos poucos, recolocar a agressividade em seu lugar original, no conflito com o outro, na palavra, na simbolização. Permitir que o ego recupere um investimento libidinal em si mesmo, sem ser esmagado pelo superego punitivo. Porque quando a agressividade volta para fora de forma simbólica, na fala, na análise, na relação, ela deixa de destruir o sujeito por dentro. Essa é uma das chaves para entender por que o sofrimento melancólico é tão perigoso. Não é só dor, é autodestruição ativa. Se você está se reconhecendo nisso ou conhecendo alguém que vive essa guerra,
interna, saiba que nomear isso já é um ato de resistência. Você não precisa carregar sozinho. Fico com vocês. Vamos em frente. A perda do desejo. Seguindo nossa conversa sobre a psicanálise e o suicídio, chegamos agora a um ponto que, para mim, é um dos mais dolorosos e dos mais reveladores, a perda do desejo. Jacques Lacan, dos grandes psicanalistas que veio depois de Freud, trabalha a ideia central de que o ser humano é movido pelo desejo. Não é uma frase poética, é estrutural. O desejo não é algo que a gente tem ou escolhe, ele é causado pelo outro, pelo desejo do outro. Há uma falta fundamental em nós, uma falta no ser, e é em torno dessa falta que o desejo se organiza e circula. O objeto há, esse resto, esse pedacinho irredutível que nunca se alcança completamente. Funciona como causa do desejo. Ele dá movimento, dá direção, dá cor à vida. Quando esse desejo enfraquece, a vida perde consistência. O sujeito deixa de se sentir implicado na própria existência. Ele não está mais dentro da própria vida. Torna-se um espectador distante, como se assistisse a um filme em que não é mais o protagonista. A vida vira um peso cinzento, sem horizonte, sem nada que faça valer a pena levantar da cama. E aqui vai o ponto mais importante. Não é que ele quer morrer no sentido simples, consciente, como uma decisão racional. Muitas vezes, o que aparece é algo muito mais radical. A dificuldade de sustentar a vida psíquica. O sujeito simplesmente não consegue mais querer viver. Não é um querer morrer ativo, é um não conseguir mais querer nada. O desejo se apaga e com ele some o que nos faz nos implicar, nos mover, nos defender da angústia. Lacan chama isso, em certos momentos, de uma espécie de covardia moral, não no sentido de julgar o sujeito como fraco, mas de uma desistência ética diante da falta. Em vez de suportar a angústia que sempre acompanha o desejo, porque desejar é desejar algo que falta e isso dói, o sujeito entrega-se ao vazio. Ele desiste de sustentar seu desejo. E nesse vazio, nesse gozo mortífero, que não passa mais pela via do desejo, a autodestruição silenciosa ganha espaço. Isso se conecta diretamente com o que vimos antes em Freud. A agressividade voltada para si, a autodepreciação, a culpa excessiva, a sensação de inutilidade. Tudo isso drena a libido, empobrece o ego e enfraquece o desejo vital. Quando o ego está sendo atacado por dentro com trégua, não sobra energia para desejar. O sujeito fica preso num ciclo onde o desejo não circula mais, e sem desejo a existência perde seu motor. Na clínica isso se manifesta de formas muito concretas. O analisante chega dizendo: eu não sinto mais nada, não vejo sentido em continuar, não consigo me importar comigo mesmo. Não é preguiça, não é falta de força de vontade. É o desejo que se extinguiu e com ele a implicação subjetiva na vida. O trabalho analítico aqui é sutil e paciente. Não se trata de motivar o sujeito nem de dar conselhos para encontrar sentido. Isso muitas vezes reforça o superego que já está punindo demais. Trata-se de sustentar na transferência um lugar onde o desejo possa aos poucos reaparecer. Escutar o vazio sem tentar preenchê-lo imediatamente. Permitir que a angústia volte a circular, porque a angústia é sinal de que o desejo ainda respira, mesmo que sufocado. Ajudar o sujeito a retomar sua posição desejante sem ser esmagado pela falta
ou pelo gozo destrutivo, porque o desejo não volta por mágica, mas ele pode renascer quando há um encontro que suporta o sofrimento sem fugir, sem julgar, sem abandonar. Se você está sentindo isso agora, essa dificuldade de sustentar a vida psíquica, esse vazio que não explica, saiba que colocar palavras nisso já é um movimento. Já é o desejo começando a se mexer de novo, mesmo que fracamente. O silêncio do sofrimento. Prosseguindo nossa reflexão sobre a psicanálise e o suicídio. Agora eu quero falar de algo que na prática clínica chama muita atenção e dói profundamente: o silêncio do sofrimento. Muitas pessoas que estão sofrendo de forma intensa, um sofrimento que consome por dentro, que drena a vida, simplesmente não conseguem falar sobre isso. Ou, quando tentam, não encontram espaço real para serem escutadas. Não encontram um outro que suporte ouvir sem interromper, sem julgar, sem minimizar, sem fugir. O sofrimento, então, se torna silencioso. Ele fica preso dentro do sujeito, circulando em loops internos, alimentando-se de si mesmo. E esse silêncio, nesse caso, não é vazio. É o oposto, é excesso. Excesso de dor que não foi simbolizada, que não encontrou palavra, que não pôde ser colocada na cadeia significante. Na psicanálise, a gente sabe que falar não é só desabafar. Falar é simbolizar, é colocar o real da dor, essa coisa bruta e irrepresentável, em palavras, em imagens, em narrativa. Quando isso não acontece, o excesso não vai embora. Ele fica ali, pulsando, pressionando o corpo e a mente de formas que muitas vezes nem o próprio sujeito entende direito. Insônia, dores sem causa médica, apatia radical, impulsos autodestrutivos que surgem do nada ou simplesmente um vazio que engole tudo. Freud já falava disso indiretamente quando descrevia o que não pôde ser elaborado no luto ou na melancolia. O que fica fora da palavra vira sintoma, vira repetição, vira acting out. Lacan vai mais longe. O que não passa pelo simbólico retorna no real. E o real, quando irrompe sem mediação, é insuportável. O silêncio é, muitas vezes, a última defesa contra esse irrompimento total. Mas é uma defesa que falha, porque o excesso continua crescendo. Na clínica eu vejo isso com frequência. O analisante chega e fala de tudo, menos do que realmente dói. Fala do trabalho, da família, do dia a dia, mas quando o assunto se aproxima da dor central, há um branco, um silêncio, um não sei, um não tem importância. Ou, então, eu não consigo colocar em palavras. E aí está o ponto. Não conseguir colocar em palavras é o próprio sofrimento falando. É o sinal de que algo foi recalcado ou fora fluído de tal forma que não tem acesso à linguagem. E o mais perigoso, esse silêncio prolongado aumenta o risco, porque sem simbolização, sem escuta, sem transferência que dê contorno ao excesso, o sujeito pode buscar uma saída no ato, no acting out, na passagem ao ato, no suicídio como tentativa desesperada de fazer parar o que não para por dentro. Por isso, na análise, o silêncio do analisante não é ignorado. O analista não força a fala, mas também não deixa o silêncio virar cumplicidade com o vazio. Ele sustenta a presença, escuta o que não é dito, acolhe o mutismo como parte da dor. Aos poucos, cria um espaço onde o excesso pode começar a se escoar pela palavra, mesmo que venha aos pedaços, aos tropeços, aos choros, sem explicação, porque o silêncio do sofrimento
só deixa de ser letal quando encontra um outro que o escuta, sem exigir que ele já esteja bem explicado. Quando o sujeito percebe que pode trazer o excesso para a fala sem ser destruído por isso. Se você está vivendo esse silêncio agora, ou se conhece alguém que carrega um sofrimento que não consegue nomear, saiba que o primeiro passo não é ter que falar tudo de uma vez. É permitir que alguém escute o que consegue ser dito e o que não consegue. É reconhecer que o silêncio já é uma forma de gritar. Fico aqui com vocês. Se o silêncio estiver pesado demais hoje, procure alguém. Não precisa ser perfeito, só precisa ser escuta. Vamos em frente. Um caso clínico. Continuando nossa conversa sobre a psicanálise e o suicídio. Agora, eu quero trazer algo que para mim é essencial na prática. Um caso clínico sem detalhes que identifiquem ninguém, mas que reflete o que a gente escuta com frequência na análise. É uma forma de ilustrar, de tornar concreto o que vimos até aqui sobre melancolia, agressividade voltada para si, perda do desejo e silêncio do sofrimento. Em atendimentos clínicos, encontramos muitas vezes pacientes que não expressam diretamente o desejo de morrer. Eles não dizem, eu quero me matar, ou estou pensando em acabar com tudo, ou aparece de forma mais sutil e ao mesmo tempo mais insistente. É outra coisa. O que aparece de forma mais sutil e ao mesmo tempo mais insistente é outra coisa. Um desinteresse profundo pela vida, uma sensação de vazio que parece sugar tudo, uma perda de sentido que faz as coisas do dia a dia parecerem sem graça, sem propósito, um afastamento progressivo das relações, amigos, família, até de si mesmo. O sujeito chega dizendo coisas como, eu faço tudo no automático, não sinto mais prazer em nada, parece que eu estou assistindo minha vida de fora. Não vejo por que continuar. Não é um desespero gritante, é um apagamento lento, quase silencioso. Ao longo do processo analítico, isso pode levar meses, às vezes anos, o que vai emergindo não é fraqueza de caráter, não é falta de força de vontade, não é preguiça ou drama. O que aparece são histórias marcadas por perdas significativas, muitas vezes acumuladas ao longo da vida. Perdas de figuras importantes, pais, parceiros, filhos, amigos, que não foram devidamente elaboradas. Experiências repetidas de abandono, real ou afetivo, que deixaram marcas de eu não sou importante o suficiente para ser mantido. Sentimentos crônicos de não reconhecimento, nada do que eu faço importa. Ninguém vê quem eu sou de verdade. Eu nunca fui visto como merecedor de amor ou atenção. Essas histórias não vêm todas de uma vez. Elas surgem em fragmentos. Uma lembrança que volta de repente, um sonho recorrente, um silêncio longo na sessão, uma associação que parece sem importância, mas que abre uma porta para o passado. E o que se revela é que o sofrimento atual não é novo, ele é o eco de dores antigas que nunca encontraram um lugar adequado para serem acolhidas, nomeadas, elaboradas. A questão central, então, não é a morte em si, não é um desejo de morrer que o sujeito carrega como uma ideia fixa, é o sofrimento que não encontrou lugar, um excesso de dor, de ódio, de culpa, de vazio, que ficou preso fora da linguagem, fora do laço com o outro. E quando o sofrimento não encontra lugar, na palavra, na relação, no reconhecimento,
ele se instala no corpo, na mente, na existência inteira, até que a vida mesma pareça insustentável. Na análise, o que vai acontecendo é exatamente isso: criar um espaço onde esse sofrimento possa, enfim, encontrar lugar, não para ser curado magicamente, nem para ser explicado de forma racional, mas para ser escutado, suportado, simbolizado aos poucos. O analista não resolve as perdas antigas, mas se torna um outro que não abandona, que não desvia o olhar, que sustenta a dor, sem exigir que ela desapareça rápido. E muitas vezes é nesse movimento lento de trazer o que estava mudo para a fala, de recolocar o desejo em circulação, de recuperar um mínimo de investimento em si mesmo, que o sujeito começa a sentir que a vida, mesmo ferida, pode voltar a ter alguma consistência. Esse tipo de caso nos lembra: o risco suicida nem sempre vem anunciado com palavras claras. Ele pode se manifestar como um esvaziamento gradual, como um silêncio que cresce, como um não aguento mais que não explica o porquê. Por isso, a escuta atenta, sem julgamento, é tão vital. Se você se reconhece nisso, ou se vê isso em alguém próximo, saiba que não é fraqueza, é um sofrimento que perde lugar. E pedir ajuda, mesmo que seja só para dizer eu não sei o que sinto, já é começar a dar esse lugar. O olhar de outros pensadores. Continuando nossa reflexão sobre a psicanálise e o suicídio. Até aqui, nós vimos o sofrimento pelo viés da psicanálise, a melancolia em Freud, a agressividade voltada para si, a perda do desejo em Lacan, o silêncio do excesso de dor e como isso tudo se manifesta na clínica. Mas o suicídio não é só um fenômeno intrapsíquico que acontece só dentro da cabeça do sujeito. Ele também é atravessado pelo mundo, pelas relações, pela sociedade, pelo sentido que a vida tem ou deixa de ter. Por isso, hoje eu quero abrir o olhar para outros pensadores que complementam essa compreensão sem substituir a psicanálise, mas enriquecendo-a. Primeiro, o sociólogo Emile Durkheim. No final do século XIX, em 1897, ele publica o livro clássico O Suicídio, onde trata o suicídio não como um problema individual isolado ou puramente psicológico, mas como um fato social. Durkheim mostra, com dados estatísticos da época, que as taxas de suicídio variam de acordo com o grau de integração social e da regulação coletiva. Um dos tipos que ele descreve e que mais nos interessa aqui é o suicídio egoísta. Ele acontece quando o sujeito perde ou nunca teve vínculos fortes com o coletivo, família, comunidade, religião, trabalho, grupos que dão pertencimento. Quando esses laços se enfraquecem ou se rompem, o indivíduo fica isolado sem o nós que sustenta o eu. Sem esses amortecedores sociais, o sujeito fica exposto à própria angústia, à própria pulsão destrutiva sem rede de proteção. Durkheim provou isso com números. Solteiros e viúvos tinham taxas mais altas que casados. Protestantes com menos rituais coletivos, mais que católicos e assim por diante. Isso dialoga diretamente com o que vimos na psicanálise. Na melancolia, o objeto perdido é introjetado, mas se o sujeito já estava precariamente ligado ao social, essa perda o desampara ainda mais. O vínculo social frágil amplifica o isolamento interno, a identificação narcísica patológica
a agressividade que se volta só para si. Hoje, quando falamos de solidão moderna, de redes sociais que conectam, mas não integram de verdade, de perda de pertencimento comunitário, estamos vendo ecos do que Durkheim já apontava. Quando o coletivo falha em sustentar o sujeito, o risco aumenta. Depois, o psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas. Frankl cria a logoterapia, uma abordagem que coloca o sentido no centro da existência humana. Em seu livro Em Busca de Sentido, de 1946, ele observa que mesmo nas condições mais extremas de sofrimento físico e desumanização, quem conseguia encontrar um para que resistia melhor. Não era que o sofrimento desaparecia, mas ele ganhava contorno, direção. Suportabilidade, quando inserido num horizonte maior. O amor por alguém que esperava lá fora. Uma tarefa inacabada, uma causa maior ou simplesmente a atitude que o sujeito escolhia diante do inevitável. Para Frankl, o oposto é devastador, a frustração existencial, o vazio existencial, quando a vida perde sentido, quando não há mais um porquê que dê suporte ao como suportar. O sofrimento se intensifica ao extremo, ele vira niilismo, desespero sem bordas. Não é só a dor que mata, é a ausência de sentido que faz o sofrimento se tornar insuportável. Isso se conecta lindamente com Lacan, quando o desejo causado pelo outro enfraquece, o sujeito perde o que o implicava na existência, perde o sentido que o desejo carrega. E com Freud na melancolia, o ego que se esvazia, porque o objeto perdido muitas vezes era o portador de um ideal, de um sentido de um grande outro que dava direção à vida. Sem isso, resta o vazio que Frankl descreve tão bem. Na clínica, esses olhares nos ajudam a fazer perguntas concretas. Quais vínculos sociais esse sujeito perdeu ou nunca construiu de verdade? Durkheim. Onde estava o sentido que sustentava a vida antes e o que aconteceu com ele? Frankl. Como o desejo se apagou e o que o outro, social, simbólico, relacional, falhou em oferecer ou sustentar. Lacan, Freud. Esses pensadores nos lembram que o sofrimento, no limite, não é só da cabeça. Ele é também da falta de laços, da ausência de pertencimento, da perda de um para que faça a vida valer a pena mesmo quando dói. Se você está sentindo esse vazio existencial ou conhece alguém que parece ter perdido os vínculos e o sentido, saiba que reconhecer isso já é um movimento importante. Não precisa resolver tudo sozinho. O papel da psicanálise. Chegamos ao que eu considero o coração dessa reflexão toda sobre a psicanálise e o suicídio. Depois de percorrermos Freud com a melancolia, a agressividade que se volta para dentro, a perda do desejo em Lacan, o silêncio do excesso, o caso clínico que ilustra o sofrimento sem lugar, e os olhares complementares de Durkheim e Frankl, agora eu quero falar diretamente do papel da psicanálise nesse sofrimento no limite. A psicanálise não oferece respostas rápidas, não tem fórmula mágica, não tem técnica de 10 sessões para curar a dor. Não promete que amanhã você vai acordar sem o peso. Qualquer promessa assim seria falsa e
pior, perigosa, porque reforçaria o superego cruel que já está dizendo ao sujeito: você tem que melhorar logo. Você é fraco se não melhora. O que a psicanálise oferece é algo muito mais fundamental e muitas vezes muito mais difícil de sustentar: um lugar de fala, um espaço onde o sujeito pode finalmente falar sem ser interrompido, sem ser julgado, sem ser aconselhado antes da hora, sem ser reduzido a um diagnóstico ou a uma meditação isolada. Nesse lugar, o sujeito pode nomear o que sente, dar palavras ao que antes era só um buraco no peito, um peso sem nome, uma raiva que não explica, dar forma ao sofrimento, transformar o excesso bruto, o real da dor, em algo que começa a ter contorno, narrativa, história, construir sentido, não um sentido imposto de fora, mas um sentido que surge da própria fala, da associação livre, da transferência, do encontro com o desejo que estava sufocado. Porque o que não pode ser dito muitas vezes aparece como sintoma. Freud já dizia isso desde o começo. O sintoma é o retorno do recalcado. O que foi expulso da palavra volta no corpo. Dores, insônias, compulsões. No comportamento, isolamento, impulsos autodestrutivos. No silêncio prolongado, na apatia que consome. E, no limite, quando o sintoma não basta mais para conter o excesso, pode vir a passagem ao ato, incluindo o suicídio como uma forma desesperada de fazer algo com que não encontra simbolização. Na análise, o sujeito não é obrigado a falar tudo de uma vez. Muitos chegam mudos, ou falam de qualquer coisa menos do que dói. O analista não força, mas sustenta a presença, escuta o silêncio, acolhe o não sei, interpreta o que escapa nas associações, no lapso, no sonho, no corpo que fala quando a boca cala. Aos poucos, o que era inominável começa a ganhar nome. O que era destrutivo por dentro começa a poder ser colocado na relação transferencial, com ódio, com amor, com ambivalência, com tudo. E, nesse movimento, o desejo pode reaparecer, mesmo que tímido. O investimento libidinal em si mesmo pode se recuperar, nem que seja um pouco. O superego cruel pode perder um pouco de força quando o sujeito percebe que pode ser escutado sem ser condenado. Não é cura milagrosa. É um processo lento, às vezes doloroso, às vezes frustrante, mas é um processo que respeita a singularidade do sujeito. Não há receita geral, há o caminho que cada um constrói com o analista. E é exatamente por isso que a psicanálise pode ser decisiva no sofrimento que leva ao suicídio, porque ela não tenta apagar a dor, ela tenta dar lugar a ela, porque quando a dor encontra lugar na palavra e na relação, ela deixa de ser só destrutiva. Ela pode se transformar em algo que o sujeito carrega, elabora, atravessa, em vez de algo que o atravessa e o destrói. Se você chegou até aqui nessa palestra e está sentindo que o que foi dito ressoa com algo muito profundo em você, saiba que esse ressoar já é um movimento, já é o desejo de falar começando a se mexer. Procure um analista, não precisa ser o certo de primeira. Procure um lugar onde você possa falar sem ter que ser forte o tempo todo. E se for alguém próximo que está nesse silêncio, nesse vazio, não tente consertar com palavras bonitas. Ofereça presença, ofereça escuta. Diga: eu estou aqui, pode falar o que der, ou não falar nada, eu fico. Porque, no fundo, o que o sujeito mais precisa quando o desejo de viver enfraquece é um outro que não desista dele. O que está em jogo? Chegamos ao que eu considero o ponto mais
essencial dessa reflexão toda sobre a psicanálise e o suicídio. A questão não é apenas evitar um desfecho extremo, não é só impedir o suicídio como se fosse uma meta isolada, uma emergência que se resolve com intervenção imediata e pronto. Claro que preservar a vida é prioridade absoluta. Ninguém aqui está romantizando a morte ou minimizando o risco. Mas a questão é mais profunda, mais radical. Compreender o que na vida psíquica perdeu sustentação. O que se enfraqueceu a ponto de o desejo de viver não conseguir mais se manter de pé. O que foi rompido, perdido, silenciado, introjetado de forma tão destrutiva que o sujeito não encontra mais razões internas para continuar se implicando na existência. É isso que está em jogo, porque quando o sujeito consegue falar, colocar em palavras o que antes era só um buraco, um excesso mudo, uma dor sem nome, ser escutado, encontrar um encontro que suporte essa fala sem fugir, sem julgar, sem tentar consertar antes da hora. Elaborar, atravessar aos poucos o luto, a ambivalência, o ódio deslocado, o vazio existencial, transformando o que era repetição destrutiva em algo que pode ser pensado, sentido, atravessado. Algo se transforma. Não é que a dor desaparece de uma hora para outra, não é que a melancolia vira felicidade instantânea, mas algo fundamental muda. O sofrimento deixa de ser só uma força que destrói por dentro. Ele começa a ganhar contorno simbólico. O desejo mesmo ferido pode reaparecer em algum lugar. O investimento libidinal em si mesmo pode se recuperar, nem que seja minimamente. O superego cruel perde um pouco do seu poder absoluto quando o sujeito percebe que pode ser acolhido em sua dor sem ter que se punir por senti-la. É isso que a psicanálise aposta, na possibilidade de transformação pela palavra e pela transferência. Não porque a palavra cura magicamente, mas porque a palavra reconecta o sujeito ao outro, ao simbólico, ao desejo que estava paralisado. Quando o que estava fora da linguagem volta para a linguagem, o real perde um pouco da sua força avassaladora. O sujeito recupera uma posição, ele não é mais só vítima do vazio, ele pode começar a se posicionar diante dele. E isso não é teoria abstrata. Eu vejo isso acontecer na clínica, devagar, às vezes depois de muito tempo de silêncio, de resistência, de raiva transferencial. De repente surge uma frase, um sonho, uma lembrança que muda o tom. O sujeito diz algo como: hoje eu percebi que ainda sinto raiva dela e que talvez eu ainda queira viver apesar disso. Ou, pela primeira vez, eu não me odiei tanto por sentir isso. Pequenos movimentos, mas que indicam que a sustentação psíquica está sendo reconstruída. Então, o que está em jogo não é só salvar uma vida no sentido imediato, embora isso seja urgente e necessário. O que está em jogo é recuperar a possibilidade de uma vida desejante, mesmo com as feridas, mesmo com as perdas, mesmo com o que não volta mais. Se você está aqui assistindo e sente que perdeu essa sustentação, saiba que falar sobre isso já é começar a recuperá-la. Procure um espaço de análise. Não espere estar pronto ou melhor para ir. Vá exatamente porque não está conseguindo sustentar sozinho. E se você conhece alguém nesse lugar, não tente ser o salvador. Seja o escuta. Diga: eu estou aqui, pode falar quando quiser, ou só ficar em silêncio, eu fico com você. Porque no fundo, o que mais sustenta a vida psíquica é saber que há um outro que não desiste de escutar.
Chegamos ao final dessa nossa conversa longa e delicada sobre a psicanálise e o suicídio. Falar sobre esse tema não é incentivar a morte, nunca foi. Falar sobre o suicídio é o oposto, é abrir espaço para a compreensão, é reconhecer com toda a seriedade e sem romantismo que o sofrimento psíquico existe de verdade. Existe em profundidade, existe de formas que muitas vezes ninguém vê de fora. É dizer que esse sofrimento não é fraqueza, não é drama, não é falta de fé ou falta de força. É dor real, dor que consome, dor que silencia, dor que, quando não encontra lugar, pode levar ao limite. Mas reconhecer que ele existe é também reconhecer que ele pode ser escutado. Pode ser nomeado, pode ser colocado na palavra, pode ser sustentado por um outro que não desvia o olhar. Como nos lembra Sigmund Freud numa das frases mais potentes da psicanálise, onde isso estava, o eu deve advir. Ou seja, onde havia o isso, o pulsional bruto, o sofrimento não simbolizado, o real da dor que irrompe sem mediação, o eu deve advir. O sujeito deve poder se apropriar daquele lugar, transformá-lo, elaborá-lo, dar-lhe contorno simbólico. Onde a dor não simbolizada pode surgir elaboração, e onde há elaboração pode surgir possibilidade. Possibilidade de continuar, possibilidade de desejar de novo, mesmo que pouco, mesmo que ferido. Possibilidade de se implicar na própria existência, mesmo carregando as perdas. Possibilidade de viver não como se nada tivesse acontecido, mas vivendo com o que aconteceu, atravessando-o, em vez de ser atravessado por ele até o fim. Essa é a aposta da psicanálise. Não que a dor suma, mas que ela deixe de ser soberana absoluta, que o sujeito recupere um mínimo de agência, de desejo, de sustentação psíquica. Que o silêncio do sofrimento dê lugar à fala, mesmo aos tropeços. Que o vazio dê lugar a um laço transferencial que sustente. Se você chegou até aqui nessa palestra e está sentindo que algo dentro de você se mexeu, um desconforto, uma identificação, um alívio mínimo ao ouvir que isso tem nome, saiba que isso já é elaboração começando. Já é o eu tentando advir onde o sofrimento estava reinando sozinho. Se estiver difícil sustentar sozinho, procure ajuda. Procure um analista, um psicólogo, um psiquiatra, um amigo que escute de verdade. Não espere estar pronto ou melhor. Vá porque está difícil, vá porque o sofrimento merece ser escutado. E se for você quem está vendo alguém nesse lugar, não tente ser o herói que resolve tudo, seja o outro que escuta. Diga, eu vejo que está pesado, estou aqui, pode falar ou não falar, eu fico. Porque no final das contas, o que mais pode fazer diferença é saber que não se está completamente sozinho no sofrimento. Obrigado de coração por terem ficado comigo nessa reflexão. Foi uma honra compartilhar isso com vocês. Se tocou você, se ajudou a nomear algo, compartilhe com quem precisa. Deixe nos comentários o que mais ressoou, ou se quiser que eu volte a algum ponto em outra live. Cuide-se, cuide de quem está perto. E lembre, onde há dor não simbolizada pode surgir elaboração. E onde há elaboração pode surgir possibilidade. Um abraço forte e carinhoso. Até a próxima.